Olha, primeiro acho que a gente tem que falar um pouquinho de alguns dados históricos, né? Quando você pega o final da escravidão, final da escravização no Brasil, como não houve nenhum projeto de inclusão, não houve nenhum projeto econômico, não houve absolutamente nada que incluísse os ex-escravizados, os trabalhadores negros na economia que se formava, e o Mário foi muito feliz quando ele disse isso, porque o século XX, eu sempre escrevo nos meus textos, Mário, que é o século da exclusão. Porque ao mesmo tempo que o Brasil foi o país que mais criou, que cresceu, foi o país que mais excluiu a população negra no planeta. Ela deixou, havia um projeto, e aí é importante também a gente falar do projeto de Estado que havia aqui no Brasil, que era do embranquecimento da população. Então, o que você faz? Você começa a importar, a trazer os italianos, os alemães, você patrocina a vinda dessas pessoas aqui para o Brasil, você patrocina a ida de escravizados para a África, e havia um projeto que achava que em 100 anos poderia se embranquecer o país. Eu estou te falando isso para chegar nas mulheres. Onde é que as mulheres... Para o trabalhador negro, para o ex-escravizado, não restou nada para ele não estava incluído nessa sociedade. Quem poderia trabalhar e quem conseguiu incluir um pouquinho, né, entrar nisso, porque aí era uma reserva de mercado, foram as mulheres negras. Então, você, quando fala em empreendedorismo, a gente sempre fala, a gente não pode esquecer que se não fosse o empreendedorismo dessas mulheres negras, como mulheres do acarajé, que faziam quitutes, que iam para o comércio, que iam para... E o Brasil foi um dos últimos países que a instauração do emprego doméstico vem da escravidão. Então, para as mulheres ainda restavam ser cozinheiras, serem domésticas, para o homem negro nada. E aí você vê também a luta dessas mulheres, e aí eu acho que é muito importante a gente falar da luta das mulheres negras feministas. Elas vão à frente em quase todo o século XX, e você vai ver que grande parte das instituições, das entidades criadas ao longo do século XX, eram lideradas por mulheres negras. O feminismo negro ele foi muito forte, ele foi essencial, ele foi importantíssimo para estruturar grande parte dessas entidades, e você vai ver grandes mulheres como lideranças. Até chega no final do século XX, essas mulheres começam a questionar, inclusive, o feminismo branco. Porque enquanto as mulheres brancas estavam lutando para ir para o trabalho, para ter salário, as mulheres negras já estavam no trabalho há muito tempo. Elas não estavam lutando pelo trabalho, muito pelo contrário. Elas estavam trabalhando, elas estavam lutando, às vezes, por direitos que só vieram agora no século XX, né? no final do século XX, início do século XXI, como a questão das empregadas domésticas, né? Que é um trabalho que não era regulamentado. Então, essas mulheres elas tiveram um papel fundamental, e aí hoje, quando você vê as próprias entidades negras, e às vezes até as próprias, e a gente tem que falar da questão racial e da luta contra o racismo, também contra o racismo religioso, você vai ver que as lideranças, por exemplo, no Candomblé, eram as mães de santo. Você vai ver nas entidades negras, e se você pegar as maiores entidades negras do final do século XX, como Gredé, Instituto da Mulher Negra, Mulher Preta, você vai ter várias entidades que são lideradas por mulheres. Então, as mulheres elas tiveram um papel, as mulheres negras, um papel fundamental na luta, e aí é uma luta muito equiparada ao movimento feminista das mulheres brancas, mas sempre com questionamento, porque as mulheres negras elas tiveram pautas que eram muito mais, e em alguns momentos elas eram até excluídas das pautas das mulheres, elas eram diluídas com as pautas das mulheres brancas. Elas avançaram muito, e até hoje, quando você pega todas as lideranças do movimento negro, as que estão na frente, sempre você vai ver mulheres e mulheres negras. Então, o feminismo negro e a luta da questão racial, você vai ver que eles caminham muito juntos, e as mulheres muito nessa dianteira. Eu não sei se o Mário concorda comigo, mas é um pouco essa visão que a gente vê.